Oi, turma, tudo bem? O nosso texto de hoje é o capítulo 6, que vai ter como tema Cidadãos, Direitos e Deveres Cotidianos, tá? Ah, Logo no início, ele vai colocar um questionamento: cidadão ou consumidor do governo? Olha que situação que, de forma indireta, subliminar, você vai ver que a autora vai falar sobre a participação mais ativa do cidadão, né, na administração pública, né? Veja que trazendo para a nossa realidade, né, é, hoje nós temos um movimento dentro do Brasil, né, em relação a o poder executivo atual, que é o inverso. Ele quer menos participação do povo na administração pública, e mais liberdade para a iniciativa privada. Porque a gente vê, faz a gente, o texto é curtinho, mas faz a gente entender, assim, a gente percebe durante o texto que ela fala não só da participação do cidadão dentro da administração pública, cada vez mais, como também ela fala da participação empresarial, tá? Então, a gente vê que no direito a gente fala sobre a função social. Então, perceba que há um conflito. Quando você fala o agente privado, as empresas têm que ter iniciativas para o cidadão, contribuir com o cidadão em projetos sociais, né? Quando eu falo de projetos sociais, veja que não quero que vocês fiquem nervosos e nem cada um tem a sua opinião. Veja que a tendência, né, a cultura brasileira, principalmente na própria Constituição, tem essa expressão, a função social da propriedade privada. Veja que é um convite, é uma determinação já para um conceito mais socialista da sociedade. O contrário do que tem em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Lá, essa participação das empresas tem que ser voluntária, mas aqui há uma instigação, há um desejo, há às vezes uma imposição do Estado por meio de medidas, às vezes emite uma lei para induzir ao empresário a realizar essas iniciativas sociais, né, para prover essas iniciativas de ajuda social, tá? Então, onde que entra a ética aí? Ela vai falar da ética na administração pública, né, principalmente sobre o jeitinho brasileiro, que ela diz o seguinte, que agora que chega o ponto crucial, né, que não é ela que diz, ela menciona uma pessoa que diz lá no texto sobre isso, se eu não me engano, que se aqui no Brasil tem um jeitinho, nós temos o jeitinho brasileiro, que a gente quer que cumpra-se as leis, que não que se tenha, né, atos de corrupção, mas em contrapartida, ela diz que lá no texto diz, né, que o cidadão não age dessa forma quando ele não age com ética, né? E também seria como uma forma de corrupção, né? A pessoa agir com jeitinho brasileiro, porque não vai primar pelo quê? Pela igualdade. Porque quando você dá um jeitinho, por exemplo, numa fila, um exemplo bem simples, numa fila de banco, você dá um jeitinho de passar na frente das outras pessoas. Então isso, o quê? Óbvio que vai gerar, como sempre gera, uma certa revolta, uma certa repulsa nossa, porque isso é antiético, né? Então, eles vão falar, mas se não fosse por conta das leis mais rigorosas em outros países, por conta disso lá, o pessoal não dá jeitinho, mas se pudesse, todo mundo daria jeitinho. Mas eu discordo dessa posição, porque como a gente viu nas primeiras aulas,
a cultura, né, de a pessoa ser honesta, ter valores, valores morais, né, fixos, né, desenvolvido pela sociedade, que a gente viu lá, né, as normas de convívio social pela moral, né, às vezes não normatizado, como por exemplo você respeitar o próximo na fila do banco, né, ou na fila de um supermercado. Isso tem que estar arraigado na mente da pessoa, na ética coletiva, né, na moral coletiva, e elas não vão cometer esse tipo de ato, né? Porque vai haver o que nós vimos? Uma repressão. Então eu não concordo que o jeitinho brasileiro seja resolvido por conta de leis, seja resolvido por conta do Estado. E ela vai falar também sobre a pessoa, o cidadão é consumidor do governo. Pensa, consumidor do governo. Ele vai prover o governo, mas ser consumidor do governo. Esse questionamento central, cidadão ou consumidor do governo. Veja que aí tem um viés muito político nessa situação. Por quê? O cidadão, como eu disse para vocês, que o governo atual quer mais distância, né? Ser menos inchado, que a gente diz, com menos ministérios, com menos secretarias, né? E, em contrapartida, há um pensamento que sempre houve ao longo dos anos no Brasil, de que nós somos, em certo ponto, consumidores do Estado. Ela quer dizer o seguinte: o Estado vai prover, né? Que tem posicionamento de duas pessoas que eles citam lá dos Estados Unidos, né? A pessoa é provedora do Estado, mas ela é consumidora do Estado? Sim. Aí vamos entender. Diminuindo o tamanho do Estado, você vai pagar menos tributos, né? E o Estado seria, no caso, responsável por te dar as condições básicas de sobrevivência, como, por exemplo, policiamento, né? Infraestrutura, né? Fornecimento de questões sanitárias, tipo esgoto, né? Água potável em sua casa, então coisas básicas. Agora, quando você se torna um consumidor do Estado, que o Estado tem que prover tudo para você, quando é um consumidor do Estado, então quer dizer, ser um consumidor do Estado dá a entender o quê? Que o Estado é o ente maior, é o ente que rege a sociedade, né? Porque o Estado, né? Nós estamos imersos dentro do Estado. Então, se o Estado vai prover tudo para você, então chega um momento que ele vai entrar dentro do quê? Dentro da sua privacidade, como está acontecendo, e a gente sabe, né? Que hoje em dia os pais não podem nem educar os filhos com palmadas. Não estou dizendo espancamento, gente. Dá uns tapinha na bunda, não pode, porque se a criança for lá e denunciar o pai vai preso, né? E é uma coisa esquisita. Inclusive, já teve até uma procuradora da República que disse que a criança é responsabilidade do Estado, que a educação é responsabilidade do Estado. Gente, esse tipo de coisa é privado, veja que há um conflito. Isso vem da nossa moral, da nossa ética. A gente cuida do quê? Da nossa família, cuida dos nossos entes queridos, educa eles conforme nossa cultura. Agora, quando o Estado, né? Você é consumidor do Estado, o Estado vem prover tudo, quer dizer, ele vai, inclusive, determinar como vai ser a moral e a criação dos seus filhos. É uma coisa muito forte, mesmo porque a gente vê a questão, voltando lá para o jeitinho brasileiro, você vê a questão de que as nossas autoridades, elas vão dar o quê? Vão dar um exemplo para nós. Elas deviam ser o quê? Um exemplo de pessoa, como ocorre nos Estados Unidos, no Japão, que lá, se tiver até suspeita de corrupção, a pessoa, ela deixa o cargo, né, e recebe processo e é muito atacada, e tem questões, principalmente no Japão, ocorre lá, inclusive questões de suicídio, que a pessoa fica tão mal, porque tem aquele sentimento moral bem arraigado dentro de si, né, e ela sabe que aquilo realmente é algo muito errado. Agora,
como, voltando lá para dizer para vocês, os nossos representantes, eles vão fazer o quê? Eles dão um exemplo para nós, por exemplo, mensalão, né? A gente vê esses atos de corrupção. Aí você, como cidadão, vê uma situação daquela que é antiética, né? Por que que não, eu vou obedecer às leis? Por que não eu cometer também, já que eu vou tirar proveito? Por que eu não fazer isso, né? Que aquela autoridade que eu elegi está fazendo. Veja que há uma interferência. Nós não estamos desligados da administração pública mesmo, não. O texto é interessante, é bom a gente refletir sobre isso, porque não está desligado, né? Porque o Estado, como no caso aqui que ela está falando, um provedor, né? Provedor não, porque a gente é consumidor do Estado, a gente não é consumidor só no que ele fornece para nós, não, também como exemplo de moralidade, de ética, né? Tanto é que vocês podem ver aí direto, que fulano foi representado no Conselho de Ética da Câmara ou do Senado, né? Enfim, então, veja também que aquele, o anterior, que eu esqueci o nome dele agora, aquele presidente da Câmara dos Deputados, né, que foi deposto, ele foi deposto porque ele mentiu numa CPI. Veja, olha só, a gente vê, aí vira essa bagunça, essa loucura, a gente vê toda hora político mentindo, político fazendo coisa errada e não acontece nada com ele. A gente tem esse senso que é de injustiça. Então isso fica arraigado dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Então fica essa confusão tremenda dentro da sociedade, né? Então, isso é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Você concorda que você deve ser um consumidor do Estado, apesar de ser um provedor do Estado? Sim, você é provedor do Estado, porque o Estado não vai existir sem a gente, né? O Estado não vai se manter sem o que? Os nossos tributos, não é mesmo? Mas até onde vai o limite do Estado, inclusive dentro da moralidade, da ética? Até onde vai? Né? Ele vai poder adentrar dentro da sua família e dizer como você vai tratar o seu filho, né? Como eu disse para vocês da Procuradora da República, uma dela, eu esqueci o nome dela agora, que ela disse que a criança é do Estado, o Estado é responsável pela criação da criança, né? Você vai delegar isso para o Estado, para as pessoas que estão lá, que você vê que tem um exemplo ruim. Porque quem vai legislar para nós é aquelas pessoas que agem, muitas das vezes, muitos deles, de forma que é antiética, de forma imoral. Perceba isso, perceba. Então a gente tem, eu concordo no sentido de que o cidadão realmente tem que ter uma participação mais ativa no Estado. Mas eu não concordo que ele tenha essa participação mais ativa, tipo, entrando no serviço público, enchendo de cargo comissionado, porque o Estado tem que fazer tudo nessa vida, né? Tudo é responsabilidade do Estado. Agora eles começaram, né, que a gente, do início da década passada, eles já começaram com esse pensamento de descentralizar o serviço público e passar certos tipos de serviço para organizações sociais. Mas essas organizações sociais também têm uma ligação fortíssima com o Estado, tem cabides de emprego, então é algo que tem que ser também revisto, né? Tem que ser revisto, tá? Então, por enquanto, é isso que eu queria dizer para vocês. A gente pode continuar falando isso na plataforma e também no grupo do WhatsApp, tá? Eu espero que não tenha ficado confuso, tá? Mas a gente vai conversando. Eu quero que vocês respondam, como sempre, a presença na plataforma e depois as respostas das questões, tá bom? Então, até daqui a pouco e vamos lá.